Você está na Difusora Pai Eterno. Começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família. Programa Por uma Família Melhor. Boa noite, você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno AM 640, também também aqui na Web Rádio Sagrada Família. Eu sou Henderson Souza, vou estar aqui com vocês hoje até a meia-noite, nesse programa aqui direto da Basílica Sagrada Família. Hoje é quarta-feira, dia de Marca da Vitória, e eu estou aqui com a Flávia e com o Danilo. Boa noite. Boa noite, Henderson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui pela Web Rádio, pela Difusora. Sejam todos, então, muito bem-vindos em estar aqui nesse programa que leva, a Deus a tantas pessoas. Então, é um prazer para a gente estar aqui representando o grupo Marca da Vitória, que acontece todas as quartas-feiras aqui na Sagrada Família. Então, já começo convidando, para quem é de Goiânia e região, para vir conhecer o grupo, que acontece nas quartas-feiras, 20h30, e conhecer um pouquinho mais do nosso carisma. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito também pela oportunidade de estar aqui participando, batendo esse papo com vocês. Agradeço muito a Sagrada Família pela disponibilidade, pela conversa, pelo bate-papo, que é sempre tão legal aqui na rádio. E agradeço muito. E vamos para mais um programa para tocar os corações das pessoas e tocar os nossos próprios corações aqui com as conversas da rádio. Isso mesmo. E hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre as bênçãos das casas, o Santuário Basílica, que essa semana vem falando muito sobre esse tema, sobre as bênçãos, dentro do seu lar, como também fazer a bênção através do giz abençoado, que você pode pegar aqui no Santuário Basílica. Nós vamos falar um pouco sobre esse início de ano também, as bênçãos e como se preparar para esse início de ano. Fique conosco, nosso programa só está começando. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Jesus, Maria e José, minha família nossa é. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia também. Difusora! Pela Difusora Pai Eterno, você pode mandar o seu pedido de oração, a sua intenção, através do nosso número, prefixo 62 39 42 42 67, 39 42 42 67, é o número aqui do Santuário Basílica Sagrada Família, para você deixar a sua intenção na Santa Missa, o seu pedido de oração. E você que queira também deixar aqui no programa o seu pedido de oração, a sua intenção, pode entrar na transmissão do Facebook, do YouTube, @Basílica da Sagrada Família, e deixar lá a sua pergunta também sobre o tema, sobre os diversos temas, que nós discutimos aqui no programa Por uma Família Melhor. Hoje eu estou aqui com a Flávia e com o Danilo. Nós vamos falar um pouco sobre as bênçãos, as bênçãos da casa. E eu já queria começar aqui com uma pergunta para vocês,
durante toda essa semana falava-se um pouco assim da bênção com o giz, e também falava sobre os 3 reis magos, né? Sobre desmontar o presépio, né? O momento de desmontar o presépio, se eu não me engano, é dia 6, né? Dia 6 de janeiro. Depois da Epifania, né? Sim, Senhor. que é o momento de desmontar o presépio e também colocar as bênçãos dos reis magos, né? E tem a ver essa bênção com a bênção do giz? Pode falar um pouco sobre esse tema, sobre isso? Claro, eu acho que eu vou começar explicando, né? Como que surgiu essa ideia da gente estar abordando isso? Na verdade, Henderson, foi algo muito novo para mim, essa questão da bênção da casa, do giz abençoado. Eu sou mineira, né? E lá na minha região a gente, infelizmente, não tem esse costume. E a Sagrada veio, né? Agregando mais um ritual aí da nossa igreja que é tão rica, tão bonita, né? E eu desconhecia esse ritual. E afinal de contas, quem é que não quer começar o ano sentindo que a sua casa, que o seu lar está abençoado? Né? Então foi uma coisa que tocou os nossos corações, que quando a gente estava fazendo, né, Dan, lá em casa, todo o ritual, né? Nós fizemos um louvor, fizemos uma oração, fizemos então as iniciais que a gente vai explicar aqui no programa de hoje. E eu pensei, poxa, que coisa bacana, né? Se eu não conhecia, se o Dan não conhecia, pode ser que tantas outras pessoas nunca tenham ouvido falar sobre essa bênção da casa, sobre esse giz bento. Então esse foi um dos motivos que mais nos motivou, né, a estar abordando esse tema. E aí, esse giz, ele é entregue, né, justo na Epifania do Senhor, que é quando a gente celebra os 3 reis magos chegando, né, para oferecer os 3 presentes para o menino Jesus: o ouro, a mirra e o incenso, né? Então, você quer que eu continue, Dan? Bom, é muito interessante essa questão da Epifania, porque mostra a fé dos reis magos, que eram pessoas nobres, que deram presentes muito valiosos para a época, né, para Jesus, e que tiveram a fé de seguir uma estrela. Para quem não sabe, assim, essa questão, por que a gente fala reis magos, né? É porque era a maneira que se dizia, que tratava-se na época, os astrônomos, as pessoas que estudavam as estrelas, os planetas, a movimentação das estrelas nos céus, né? Eram pessoas que entendiam dessa movimentação celeste, né? Então, esses 3 reis magos perceberam uma estrela nova e, através da fé, eles decidiram seguir aquela estrela. E essa estrela levou-os até Jesus, né? E eles sabiam disso, eles tiveram esse sonho, eu acredito que tenha sido em sonho, se eu não me engano. E aí eles foram até Jesus, levaram esses presentes, e esta é a Epifania. E aí na Epifania, anualmente, a gente recebe o giz bento na igreja. Se a paróquia que você frequenta não distribuiu, você pode levar você mesmo o giz para um padre fazer a bênção. E aí a inscrição é da seguinte forma: a gente escreve, depende do ano, né? No caso, como nós estamos no ano de 2021, a gente coloca a estrela, que representa a estrela que os reis magos seguiram. 20 do 2000, CMB e 21. Então, a estrela 20, CMB 21. O 20 e 21 é porque estamos em 2021. E o CMB, de onde vem esse CMB? Existem tem duas razões de estas serem as letras escolhidas. CMB são as iniciais de Christus Mansionem Benedicat, que significa Cristo abençoe esta mansão, Cristo abençoe esse lar, esta família, né? Então, é uma maneira que nós pedimos para que Deus abençoe a nossa casa naquele ano, né? Ou então pode ser visto também o CMB como as iniciais dos nomes dos 3 reis magos. Então tá aí a explicação. Então é uma estrela 20 CMB 21. E eu acho que uma das coisas interessantes, né, quando a gente para pensar,
que os 3 reis magos foram levar, né, esses presentes para Jesus. E, querendo ou não, isso não deixa de ser um presente para nós. Afinal, quem é que não quer uma casa abençoada? Né? Então, acaba sendo um presente para nós também, né? Esse ritual, toda essa lembrança e esse ato, né, de marcar as nossas casas com essas iniciais, com o ano que a gente deseja entregar, né, e consagrar ao Senhor. Então, acho que tudo isso é muito rico em significado. Isso mesmo. A própria Igreja Católica, ela é muito rica com seus símbolos, né? E essa bênção, né, que é mais um símbolo, é mais um sinal de Deus que está próximo de nós. E todas as vezes que nós começamos, nós sempre temos aquelas superstições, né? Ou passa com a camisa branca, ou passa com tal cor, né? Veste Pula tal 7 roupa. ondas, chupa não sei quantas uvas, Sim, né? e nós cristãos também temos que ter os nossos simbolismos, né? E inclusive é um simbolismo que abençoa a nossa vida, que abençoa a nossa casa, que abençoa o nosso lar. Então é importante nós termos os significados, né? Os cristãos desde da Idade Média, antes da Idade Média inclusive, sempre traz o significado e os símbolos para engrandecer a sua fé e aproximar sempre mais de Deus e da história que é tão rica e sempre engrandece as nossas vidas. Isso que você falou é tão interessante, Henderson, porque a gente se apega tanto a superstições e tradições que não são cristãs, né? Sendo que a gente tem uma igreja rica de simbolismos que tem um alto significado que a gente pode estar utilizando, né, nessas ocasiões. Então, vamos difundir isso, vamos fazer com que mais pessoas saibam disso, né? Eu me recordo que a primeira vez que eu vi isso foi na casa de uma amiga aqui de Goiânia, né? Eu vi que tinha alguma coisa na porta dela, mas na época eu não tive a curiosidade de perguntar. E provavelmente era do ano anterior que ela tinha marcado a casa dela. Né? Então, assim, imaginem se todos os cristãos, todos os católicos fizessem isso nas portas da casa, né? O quanto que a gente conseguiria de difundir isso para outras pessoas, né? Para as pessoas realmente fazerem esse ritual de consagrar a casa, o lar, aquele ano a Deus. Exatamente. Voltando nessa questão do simbolismo, o simbolismo ele é muito importante para o ser humano em si, né? O ser humano ele precisa de símbolos, de formas de relembrar aquilo que ele quer. Relembrar, que ele quer marcar na sua memória, que ele quer estar ali dia a dia lembrando. É por isso que nas nossas casas nós temos fotos de parentes, nós temos quadros, nós temos várias coisas que a gente quer estar vendo diariamente para a gente ter essa conexão forte. Então, quando nós fizemos quando nós escrevemos isso na porta da nossa casa, eu e a Flávia, a gente não foi lá simplesmente, pegou o giz e escreveu. Nós fizemos uma cerimônia. Nós pegamos na internet mesmo, nós pegamos uma oração, uma bênção do lar, uma oração da família, e a gente escolheu uma oração que tocou o nosso coração, e aí a gente fez esse louvor. Eu peguei o violão, toquei um violão, a gente cantou louvor através de várias músicas, fizemos essa celebração domiciliar mesmo, uma coisa muito íntima da família, e aí a gente, por fim, fomos à porta e escrevemos essa inscrição. E foi um momento muito bonito. E agora, ao longo de todo esse ano, né, Flávia, todas as vezes que eu passar na minha porta e olhar para aquela inscrição que eu mesmo escrevi como sacerdote do meu lar, eu vou relembrar desse momento íntimo, familiar que a gente viveu naquela horinha ali que a gente separou para aquela celebração. Foi muito legal, foi muito bacana e é uma experiência que eu realmente recomendo para cada um. E uma outra coisa interessante é que sempre que eu entrar na porta da minha casa, eu estou instalando o hábito de ler aquele CMB e dizer na minha mente: Deus abençoe a minha família. E transformar essa cerimônia, né,
em algo abençoado, nessa verdadeira celebração de Deus é muito importante. E nós já começamos essas bênçãos, eu acredito, desde o Natal, né, com a novena de Natal, começando reunindo, né, as famílias. Lógico que esse ano a gente teve uma reunião um pouco diferente. Diferente, né? Mais íntima. À distância. Eu mesmo celebrei a novena de Natal à distância, né, através da internet, mas sempre unidos, né? No verdade, o significado de união era estar ali, mesmo que através de uma tela, e utilizando também dos meios de comunicação para estar próximos. E esse ritual de celebrar, inclusive a novena de Natal, estarmos juntos em oração, pedindo a presença de Deus, é também uma bênção, né? Estar em comunidade é uma bênção. Jesus, ele vem, ele se instala ali na comunidade, ele precisa das outras pessoas. E essa necessidade de estar com o próximo, de estar em comunidade, é uma missão do verdadeiro cristão e do católico. Amar uns aos outros, assim como o próprio Jesus Cristo nos amou. Estar cumprindo essa missão é uma bênção na nossa vida. Com certeza. E esse ritual, né, das bênçãos da casa, ele é algo bem antigo, né, Dan? Qual foi o primeiro relato que se tem disso? Pois é, pelas pesquisas que eu fiz na internet, eu verifiquei que o primeiro relato da própria Igreja Católica, através de documentos, foi do século VII. Então, é um hábito que foi instalado na Igreja Católica, documentalmente no século VII, mas que remonta até coisas mais antigas ainda, que estão até na Bíblia, né? Tem várias coisas aí que... Marcar as casas não é uma coisa de agora. Na verdade, se a gente for olhar no Antigo Testamento, né, os hebreus tiveram um marco na relação deles com Deus, né, na aliança com Deus, onde eles marcaram, né, as portas dele. A gente vai voltar ainda para falar disso. Já fala disso, Henderson? Você vai me guiando aí. Vamos agora para um rápido intervalo. Eu vou aproveitar no intervalo para já explicar, né, um vídeo que o Santuário Basílica fez para explicar como você pode pegar o giz e você mesmo fazer a bênção, né, na porta da sua casa. E está disponível também aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, que fica 24 horas aberto. Qualquer hora que você vir aqui vai estar aberto para você pegar o giz abençoado. Bom, agora vamos com a bênção e depois nós vamos com a homilia diária com o Padre Rodrigo. A bênção da casa na solenidade da Epifania do Senhor é uma bonita tradição de se consagrar os nossos lares e a igreja a Jesus. Por cima da porta, do lado exterior, escreve-se com giz, abençoado pelo sacerdote e disponível no Santuário Basílica Sagrada Família, o seguinte: 20, asterístico, C, cruz, M, cruz, B, cruz, 21. O 20 e o 21 representam 2021, o ano em que nos encontramos. O CMB representam Christus mansionem benedicat, Cristo abençoe esta casa, e cada letra é intercalada com uma cruz. A sigla CMB também era entendida como representando os 3 reis magos e interpretado como uma forma de receber os magos em nossa casa. Vamos consagrar os nossos lares e a nossa família a Cristo, neste novo ano que se inicia, cheio de bênçãos e proteção. No mundo tereis muitas tribulações, mas não esqueça: eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. O nosso Deus é o Deus da aliança, e Ele está sempre conosco, como hoje nós podemos compreender. Ele vai à casa de Pedro. A casa de Pedro é uma casa muito importante na vida de Jesus. Mas ele coloca em pé de igualdade a casa de Pedro com também as outras regiões, aonde ele passa também fazendo bem a todas as pessoas. A nossa vida é um grande dom. Olha o que nós acabávamos de escutar: Senhor, que é o homem para dele assim,
cuidar com tanto carinho. Nós somos filhos muito amados do nosso Deus. E precisamos redescobrir e redescobrir cada dia o amor de Deus por cada um de nós, para que assim, em meio às tribulações da vida, nós possamos ter a grande certeza de como que Ele, Jesus, o bom pastor, que dá a vida por nós, todas as suas ovelhas, está tão presente conosco em todos os momentos da nossa vida. E Ele soube compreender a fragilidade humana, mesmo não tendo o pecado, experimentou a dor da nossa carne, experimentou a angústia das nossas almas. Se nós não sabemos ter misericórdia uns para com os outros, se nós temos os nossos corações endurecidos, se nós não temos a abertura ao amor que Deus tem por nós, não podemos nós querermos julgar Deus a partir da ótica da dureza dos nossos corações, porque Deus é amor. E arrisquemo-nos a viver nesse amor que Ele tem por mim, que Ele tem por você, que Ele manifesta à casa de Pedro, curando a sua sogra. A casa de Pedro por muito tempo foi casa de Jesus. Jesus morou naquela casa. Jesus fez daquela casa a sua casa. Mas mesmo sabendo que aquela mulher que Ele tanto amou, e ela que tanto o serviu, Ele não fica ali parado. Ele alcança a fragilidade dela, de uma pessoa que Ele tanto ama, mas Ele também sai ao encontro de todos quantos precisam. E todos quanto encontravam com Jesus eram curados. E se precisavam ser libertados dos espíritos maus, também recebiam um tipo de expulsão de demônio. Mas que Jesus curava. Que Jesus ia ao encontro dos que precisavam, ia. Que Jesus deixou a casa que Ele tanto foi acolhido e foi amado, para poder ir atrás dos problemas dos irmãos. Ele foi. Quantas vezes nós corremos dos problemas de nós mesmos? Quantas vezes nós corremos dos problemas do próximo? Quantas vezes nós fechamos as portas às pessoas que a gente mais ama nesta vida? E Jesus, pelo contrário, deixa o conforto, deixa o seu porto seguro, para ir ao encontro de todos. Esse é o Deus da aliança. Esse é o Deus da promessa. Esse é o menino Jesus que acabou de nascer para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Boa noite, nós estamos aqui no programa Por uma Família Melhor, na difusora Pai Eterno, a M640. Você pode mandar o seu pedido de oração, a sua intenção, através do nosso telefone 3942-4267, que é o número aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Difusora! Isso mesmo, mandar um abraço para você que nos acompanha aí através do aplicativo da Difusora, através do rádio, seja na fazenda, seja no carro. Sempre fique sintonizado aqui conosco no programa Por uma Família Melhor. Nós sempre começamos com oração, com a Santa Missa ao vivo, e depois nós terminamos com a bênção do Santíssimo também, que o Padre Rodrigo traz a bênção da água, a bênção dos objetos, e a bênção também em tempo de pandemia. Então já prepare aí para o final do programa você receber a bênção de Deus. Hoje eu estou aqui com o grupo Marca da Vitória, a Flávia e o Danilo. Nós estamos falando um pouco sobre as bênçãos, né, que nós recebemos nesse ano de 2021, principalmente a bênção
do giz, que nós vimos agora no intervalo, a importância, né, de ter essa bênção em casa. Você que nunca fez, sinta-se convidado a participar dessa tradição e também dessa bênção, né, na porta da sua casa, que é tão importante e tão significativo para nós e também para as nossas famílias. E é aquilo que a gente estava falando, né? Essa questão de abençoar, de marcar as portas, isso é algo que vem lá do Antigo Testamento. Então, se a gente relembrar, né, o Antigo Testamento, quando teve as pragas do Egito, né, quando Deus escolheu Moisés para liderar aquele povo, para retirá-los da escravidão, houve um marco muito importante, que inclusive Deus pediu para que os hebreus continuassem celebrando, né, que é o que a gente conhece como a Páscoa dos judeus, que foi essa retirada, né, a comemoração da saída do Egito, saída da escravidão, onde eles marcaram, né, as portas com o sangue do cordeiro imolado, né, Dan? Se você quiser falar um pouquinho para nós. Exatamente, isto está escrito na Bíblia em Êxodo capítulo 12, a Bíblia fala das pragas do Egito, e a última praga era que Deus iria matar o primogênito de cada uma das famílias do Egito. E Deus apareceu para Moisés e conversou com ele, falou: Moisés, avise o seu povo que isso vai acontecer, e aí orientou para que cada família sacrificasse um cordeiro, comesse a carne do cordeiro e usasse o sangue deste cordeiro imolado para marcar a porta. Porque aí quando Deus passasse, ele passaria pela casa, porque saberia que naquela casa morava uma pessoa que acreditava no Deus dos judeus, no único Deus. Então, isso aconteceu, e este momento é a instauração da Páscoa. É isso que era a Páscoa até o nascimento de Cristo, né? Até Cristo ser morto e crucificado. Ressignificar, né? Ressignificou a Páscoa, né? Para nós cristãos, a Páscoa, o cordeiro imolado foi Jesus, né? Ele veio para substituir aquele cordeiro que os judeus toda a Páscoa levavam lá no templo, né, para ser imolado, relembrando toda a praga do Egito, tudo o que aconteceu. E hoje a gente não faz isso mais, porque nós não foi mais, nenhum sacrifício mais é necessário, porque o maior sacrifício já foi feito. Sim, isso que foi o de Cristo, né? Exatamente. E isso é tão bonito, porque lá no Antigo Testamento houve o sacrifício do cordeiro para salvar os judeus. E além disso, os judeus eles deveriam comer o cordeiro e não sobrar nada daquele cordeiro. Ou seja, Jesus é o nosso alimento. Porque da mesma maneira que Jesus é relacionado, nós tivemos o discernimento, né, de perceber que aquilo foi uma profecia da vinda de Jesus. Isso também é uma maneira de Deus falar para a gente que este Cordeiro de Deus, Jesus, é o nosso alimento, a palavra é o nosso alimento. E é muito bonito a gente falar sobre esse tema, essa passagem também, porque é aí que se origina a missa, né? A Santa Missa. A Santa Missa ela vem muito antes, as origens da missa é muito antes de Cristo, né? Quem instaura foi o próprio Deus, né? Com o sacrifício, né? Do filho Isaac e do sacrifício do cordeiro. Então o significado da missa, da Santa Missa, vem daí, bem antes, lá do Antigo Testamento. E a partir desses atos vai tendo em si as bênçãos nas nossas vidas. A bênção através do sacrifício, a bênção através do trabalho também, da fé e da confiança em Deus. E aí, Renan, se a gente pensar, né, por que eles marcavam as casas? Para que eles fossem poupados da morte, né? Da morte que ia passar ali a praga e matar todo o primogênito. E para nós também significa isso, né? A vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo é para nos livrar da morte eterna, para que a gente tenha acesso, né, ao céu. Então é muito lindo quando a gente para fazer essas analogias, né? Como é rico o cristianismo, toda a história, né?
Então é muito bacana. E hoje, né, eles então marcavam com sangue para ter aquela bênção. E hoje a gente faz o quê? A gente marca com o giz, né, o giz abençoado, aquelas iniciais que a gente ensinou aqui, para ter a bênção do nosso lar, da nossa casa. E aí uma coisa que a gente queria abordar, né, que tudo isso, todo esse ritual é muito importante, né, é um passo de fé, né, eu acreditar que ao fazer aquelas inscrições ali na porta da minha casa vai ser abençoada, mas é preciso, todo passo de fé é preciso ter também uma ação nossa, né, senão vira algo litúrgico, um ritual, mas se eu não fizer a minha parte para que a minha casa seja abençoada, aquilo começa a perder um pouco o sentido, né? Então... Exatamente. Então, assim, é muito importante que além de a gente fazer essa cerimônia, uma cerimônia doméstica, cada um pode fazer do seu jeito, na sua casa, uma oração simples. Se você mora sozinho, pode fazer uma oração sozinho, não tem problema nenhum. Agora, o que é o mais importante é a gente saber que fazer essa inscrição na porta da nossa casa é uma maneira de a gente manter vivo Deus nos nossos corações. E a partir daí, nós vamos ter atitudes diárias, pequenas, mas constantes, que vão nos aproximar cada vez mais de Deus. Então, nesse momento, quando a gente, chega do trabalho, entra em casa e vê aquela inscrição, você fala, Deus abençoe a minha família. Você pode repetir aquilo e é uma maneira de você relembrar. Deus é a prioridade na minha vida. As minhas primícias são para Deus. E a partir daí, você entra na sua casa, você vai controlar um pouco mais os seus pensamentos, sentimentos, emoções, ações, o linguajar que você usa na sua casa para conversar com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, a maneira com que você vai se comunicar com eles, a maneira com que você vai tomar as decisões. Eu tenho uma decisão muito importante para tomar na minha casa. Vou fazer uma oração antes, vou ouvir dentro do meu coração o que o Espírito Santo está dizendo, né, para eu ter realmente a minha vida guiada por Deus. Porque a gente fala muito que a nossa vida é guiada por Deus, mas muitas vezes o que nos guia é a nossa própria razão. E a gente precisa quebrar esse paradigma na nossa vida, né? A gente precisa deixar de simplesmente falar e fazer sempre uma análise, uma reflexão, se a gente está realmente deixando Deus conduzir a nossa vida. Porque muitas vezes, deixar Deus conduzir a nossa vida é um passo gigante de fé, porque muitas vezes a nossa razão nos direciona para um lado, né? Às vezes é muito óbvio que eu estou no caminho certo e você sente no seu coração que Deus quer outra coisa de você. E é aí que a gente precisa ter fé, maturidade de fé principalmente, para seguir o que o nosso coração está falando através do Espírito Santo. E aí, só complementando isso que o Dan falou, se eu quero ter um lar abençoado, se eu estou pedindo, se eu estou escrevendo isso na minha porta, é preciso que eu esteja atenta àquilo que eu estou levando para dentro da minha casa. Qual que é o tipo de música que eu escuto dentro do meu lar? Né? Qual é o tipo de programa de TV que eu deixo os meus filhos assistirem? Qual o tipo de programa que eu assisto? São programas que vão me aproximar de Deus, que vão fazer com que essa bênção chegue até minha casa? Ou são programas, né, são músicas, são situações que me afastam de Deus? Eu lembro sempre também de Santo Antônio de Pádua, que sempre falava sobre o testemunho de vida, né? Ele mesmo que testemunhou a sua própria vida santa e buscando sempre oração. Mesmo Santo Antônio de Pádua tinha uma vida rica e deixou tudo para evangelizar, e mostrou ali através da sua vida e dos sinais e dos símbolos para evangelizar e levar a Deus. Talvez você ali escreve os dias na sua casa, uma pessoa está passando, fica curioso, uma visita, o que é isso? Né? O que é esse escrito? Você vai falar ali que é uma bênção, você vai estar evangelizando, é um sinal também. O testemunho de vida e aquela bênção
pode ser um sinal de Deus na vida de outra pessoa. Então nós temos que utilizar desses sinais e o testemunho também na nossa própria vida para abençoar a vida do próximo. O testemunho é importantíssimo. Exatamente, e muitas vezes isso tudo é muito lindo e muito interessante quando você abre os seus olhos espirituais para realmente enxergar o que acontece ao seu redor, porque ao nosso redor existe toda uma vida espiritual onde muitas vezes Deus grita do jeitinho dele, calmamente, mas o que eu quis dizer é que ele fala muito abertamente conosco. Esses dias mesmo, eu e a Flávia, a gente mora em um apartamento, né? E nosso vizinho de porta estava ouvindo uma música cristã que a gente gosta muito. E aí eu abri a porta para colocar o lixo para fora, no quartinho do lixo, e eu ouvi a música, a Flávia também ouviu. E como isso nos alegrou, né, Flávia? Como foi bonito. A gente até copiou a música, né? A gente correu e colocou a música para tocar lá também, porque nos relembrou, né, o quanto a gente gostava daquela música. Exatamente, era uma música que a gente não escutava há muito tempo lá em casa. Então, assim, nosso vizinho, ele não sabe, mas ele nos evangelizou. Ele nos aproximou mais ainda de Deus, né? Então isso tudo é muito bacana, porque muitas vezes a gente serve ao próximo, a gente evangeliza, a gente testemunha a nossa fé sem nem mesmo perceber. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa consciência de como as nossas atitudes impactam a nossa vida e a vida de quem está ao nosso redor, seja ele quem for, né? Que seja um vizinho, um colega de trabalho que talvez seja até de outra área, que você nem veja tanto, uma pessoa que você cumprimenta na rua, no ponto de ônibus, isso é tão legal, sabe? Pessoas que você nem sabe o nome, mas todos os dias pegam um ônibus com você. Eu já tive pessoas que... Teve uma época que eu pegava sempre o ônibus no mesmo horário, e eu não sabia o nome do trocador, mas eu tinha aquela conversa rápida com ele ali, e aí, cara, beleza, como é que tá, beleza e tal, naquela conversa de manhã, e aquilo me alegrava e alegrava ele também. Então, tanto é que todos os dias a gente se cumprimentava, né? Então isso é muito bacana, né? Essa vivência cristã em comunidade e muitas vezes com outros irmãos que a gente nem mesmo sabe o nome, né? Então que a gente saiba que o que a gente faz impacta a vida dos outros positiva ou negativamente. Então nós temos uma responsabilidade como cristãos de viver de uma maneira reta para levar a palavra de Deus da maneira com que a gente realmente deseja. Isso mesmo, e levar a palavra de Deus até você mesmo que nos acompanha, aí através do rádio, através das redes sociais da Basílica Sagrada Família. A nossa missão é sempre levar Jesus Cristo, é sempre levar as bênçãos que nós vivenciamos aqui na Basílica Sagrada Família, até você, até os seus amigos, até a sua família, até o seu coração, porque Jesus, ele quer te amar, só basta você acolher a sua palavra e acolher os seus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês no programa de hoje, com esse tema que a gente passaria horas e horas falando, que estende até outros assuntos também, que a gente pode trazer em outros programas. Mas muito obrigado a Flávia, muito obrigado ao Danilo e principalmente o grupo Marca da Vitória. Imagina, o prazer é todo nosso de estar aqui com vocês, né, nesse programa que eu acredito que toca tantas famílias, né, como você mesmo falou, Henderson e o Danilo, a gente talvez não tenha a dimensão, né, de onde o eco da nossa voz, do nosso testemunho, desse tempinho que a gente tira aqui, aonde que isso pode chegar, só Deus mesmo para ter a dimensão, né, disso. Então, é a nossa gratidão de estar aqui podendo partilhar um pouquinho do que a gente aprende aqui na Sagrada Família, dentro do grupo da Marca da Vitória. O nosso muito obrigada. Eu agradeço também pela oportunidade, gratidão, e estamos aqui sempre à disposição para servir a Deus e para levar Deus até você aí na sua casa.
Isso mesmo. Você que queira acompanhar o Grupo Marca da Vitória pode sintonizar nos canais @Basílica da Sagrada Família todas as quartas-feiras. Vamos falar, a gente começa sempre às 19h30, né? Sempre com a missa das 19h30, Exatamente. sempre com oração e depois o grupo muito especial, geralmente com o Tony Alisson, que pode acompanhar também no canal do Tony Alisson, @TonyAlisson1, se eu não me engano, que é o endereço, né, lá do canal dele, para acompanhar o grupo, esse grupo tão especial que leva tantas informações, tanta oração, tanto amor, né, para você e para sua família. Agora nós vamos ficar com a oração com o Padre Rodrigo, a bênção do Santíssimo, a bênção da água, a bênção dos objetos em tempo de pandemia. Amanhã eu espero por você aqui na Difusora Pai Eterno com o Grupo da Família. Então participe sempre conosco. Tchau! Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defender-me, libertai-me, inclinai o vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me, retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego
salvareis, ó Deus fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, sede a minha proteção, um abrigo bem seguro que me salva. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo, em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27. Não pequeis, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem, acolhei os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo, para amanhã vos servirmos com maior generosidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo
corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, e ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave raiz, Ave porta, da luz do mundo és a aurora. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, ó Deus, e pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria, Virgem Mãe, ó Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rezemos juntos à Sagrada Família em tempos de pandemia. Sagrada Família, vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Por isso vos rogamos, olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias. Concedei o eterno descanso aos que já faleceram, o conforto a nós que ficamos e por eles choramos. Curai os que ainda estão enfermos, dai paz aos que estão agonizando, redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área da saúde. Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes e dai-nos força, fé e coragem para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia, glorificando juntos em família o nome do nosso Pai eterno. Amém. Rezemos consagrando as nossas famílias à família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Rezemos consagrando as nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família. Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família. Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José. Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. Na presença de Jesus sacramentado, neste santuário de adoração perpétua e das famílias, cantemos nos consagrando à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. 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 Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Eu protejo a minha família. Eu rezo por ela. A oração é a nossa força. Jesus, Maria e José. Nossa família vossa é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Que chegue até vós o nosso clamor. A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto, alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção, objetos de família, o currículo, a carteira de trabalho, tudo o que você quer pedir a bênção de Deus, suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugi, venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender. Amém. Dentro de nós para nos conservar. Amém. À frente de nós para nos guiar. Amém. Atrás de nós para nos guardar. Amém. Sobre nós para nos abençoar. Amém. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno e pelas redes sociais do nosso santuário, fique em paz. Receba as bênçãos da Sagrada Família e leve nos seus olhos esta linda imagem, Jesus Cristo sendo adorado no altar do nosso santuário por você e sua família.